Prezado leitor, esqueça por um momento a poesia como um jardim de versos bem comportados e rimas açucaradas. Esqueça a figura da poetisa etérea, de alma diáfana e palavras de seda. Para adentrar o universo de Marina Tsvetaeva, é preciso despir-se de tais confortos e preparar-se para uma tempestade. A poesia, para ela, não era um ofício, mas uma condição de existência. Não era um espelho da vida, mas a própria vida transmutada em verbo, em som, em fúria. Este não é um convite para um passeio ameno, mas para uma escalada em rocha viva, uma jornada a um coração vulcânico que, mesmo extinto há décadas, continua a emanar um calor que queima e, paradoxalmente, ilumina. Entrar na obra de Tsvetaeva é confrontar-se com uma força da natureza. Seus poemas não pedem licença, eles irrompem. O crítico e poeta Joseph Brodsky, um dos seus mais argutos admiradores, afirmou que a poesia dela começa em uma oitava altíssima, numa nota que para a maioria seria o clímax. Ela não constrói gradualmente a tensão, ela nasce da própria tensão, da fratura, do limite. Para o leitor iniciante, isso pode ser desconcertante. Onde está a narrativa? Onde está a calma para respirar? A resposta é simples e brutal. Não há. A respiração em Tsvetaeva é ofegante, sincopada, marcada por um elemento gráfico que se tornou sua assinatura inconfundível: o travessão. O travessão em Tsvetaeva não é mera pontuação, é um bisturi. Ele corta o verso, isola a palavra, cria um abismo de silêncio que obriga o leitor a parar, a sentir o peso do que não foi dito. É um pulso elétrico, um nervo exposto na página. Ele fragmenta a sintaxe tradicional para forjar um ritmo próprio, um ritmo que espelha o batimento cardíaco acelerado, a fala entrecortada pela emoção ou pelo frio. Ela herdou da mãe, uma talentosa e frustrada pianista, a obsessão pela música, mas a sua melodia não é a da harmonia clássica. É a música da dissonância, da ruptura, uma composição que se assemelha mais a Stravinsky do que a Mozart. Ela tratava a pontuação como uma partitura musical, uma notação para a alma. Portanto, a primeira lição para ler Tsvetaeva é: ouça. Ouça o som das palavras, as pausas, as colisões, sinta o ritmo que ela impõe, mesmo que ele o deixe sem fôlego. A lógica dela não é a do discurso, mas a da emoção em estado bruto. Para compreender a origem dessa torrente, é inescapável olhar para a mulher. Tsvetan Todorov, em sua análise, foi categórico ao afirmar que não se pode separar a vida da obra em Tsvetaeva, pois para ela, escrever é viver. E que vida! Nascida em 1892 em Moscou, numa família culta e abastada, filha de um ilustre professor fundador do Museu Pushkin e de uma mãe aristocrata de ascendência polonesa e alemã, Marina teve uma educação primorosa, mas a sua essência era refratária a qualquer tipo de moldura. Era desde cedo uma criatura de excessos, de paixões avassaladoras que serviam de combustível para a sua fornalha criativa. Seu marido, Sergei Efron, a quem conheceu na Crimeia em 1911 e com quem se casou em um impulso de juventude, compreendeu essa necessidade visceral. Em uma carta a um amigo, ele escreveu, com uma resignação quase profética, que Marina, poeta do fogo, precisa de lenha para alimentar a paixão que serve de fonte à sua inspiração e de motor à sua criação poética. Essa lenha vinha de todos os lados. Homens, mulheres, personagens literários. Tsvetaeva amava não necessariamente o objeto do amor, mas o próprio ato de amar, a intensidade, a energia que isso lhe proporcionava. Ela se apaixonava por correspondência, por um artigo de jornal elogioso, pela ideia de uma pessoa. Seu notório e intenso caso com a poeta Sofia Parnok, entre 1914 e 1916, quando já era casada, não foi um mero desvio, mas uma imersão profunda em uma paixão que desafiava as convenções e que marcou indelevelmente sua obra, culminando em textos como a Carta à Amazona, onde reflete sobre o amor lésbico e a maternidade. Essa fome de absoluto, essa recusa em se contentar com afetos mornos, é o motor de sua lírica. Ela não escreve sobre o amor.
Ela escreve de dentro do incêndio do amor. Então veio a história, com H maiúsculo, e varreu o mundo que ela conhecia. A Revolução de 1917 e a subsequente Guerra Civil Russa não foram para Tsvetaeva uma questão de ideologia abstrata, mas uma catástrofe pessoal de proporções sísmicas. Com o marido lutando no exército branco anticomunista, ela ficou presa na Moscou Vermelha, passando de uma vida de privilégios para a mais abjeta miséria. Seus diários desse período são um testemunho brutal da fome, do frio, da humilhação. Relatam como ela precisava arrastar sacos de batatas podres pela neve e como, em um ato de desespero que a assombraria para sempre, teve que amarrar sua filha mais nova, Irina, a uma cadeira para que ela não comesse a cabeça de um repolho cru enquanto a poeta saía em busca de comida. Essa realidade atroz desmistifica qualquer visão romantizada do sofrimento como fonte de inspiração. A dor de Tsvetaeva não era uma pose literária, era o estômago vazio, o corpo gelado, a impotência dilacerante. Foi nesse período que ela tomou a decisão mais trágica de sua vida: entregar suas duas filhas, Ariadna, Alia e Irina, a um orfanato estatal, na crença de que ali elas seriam mais bem alimentadas. Alia sobreviveu. Irina, a quem Marina admitia em seus diários ter dificuldade em amar, talvez por um desenvolvimento mais lento ou por uma frieza que contrastava com a intensidade da mãe, morreu de fome no orfanato de Kuntsevo. A culpa e o horror desse evento são uma ferida que nunca cicatrizou e que reverbera em sua obra de forma subterrânea, uma corrente de escuridão que alimenta a fúria de seus versos. Quando confrontada sobre a aparente frieza de deixar uma criança para discutir poesia, ela teria afirmado sem hesitar que ela mesma e a poesia viriam sempre primeiro. Uma declaração chocante, brutalmente honesta, que nos obriga a encarar a artista em sua complexidade desumana para além do véu da maternidade sagrada. Sua poesia desse período reflete a fratura do mundo ao redor. Em seu famoso ciclo O Acampamento dos Cisnes, escrito entre 1917 e 1920, ela não assume a postura de uma analista política, mas de uma cronista passional. Ela idealiza a honra e o sacrifício dos soldados brancos, os cisnes, não por uma adesão a um programa político, mas por lealdade pessoal, por amor ao marido e ao mundo que eles representavam, um mundo de códigos e valores que estava sendo aniquilado. Ela escreve sobre a Revolução não como um historiador, mas como alguém cuja casa está em chamas. Sua posição não era nem nosso nem vosso. Era a posição do indivíduo contra o coletivo esmagador, do poeta contra o comissário. Em um de seus ensaios, ela define com clareza essa postura: a paixão de todo poeta pela rebelião, pelo um contra todos, e sem todos, pelo transgressor. Aquele que não sente paixão pelo transgressor não é poeta. Que essa paixão pelo transgressor em um regime revolucionário resulte para o poeta numa contra-revolução é natural. Em 1922, Tsvetaeva finalmente consegue deixar a Rússia soviética, partindo para um longo e amargo exílio que a levaria a Berlim, Praga e finalmente Paris. Se ela esperava encontrar acolhimento e compreensão nos círculos de emigrados russos, enganou-se redondamente. Para muitos, ela era uma figura incômoda. Seu estilo era radical demais, sua sintaxe inaceitável, sua recusa em se alinhar a uma ortodoxia anticomunista raivosa e seus elogios a poetas que permaneceram na Rússia, como Mayakovsky, eram vistos com desconfiança. Foi nesse período de isolamento e pobreza contínua que ela produziu alguns de seus ensaios mais potentes e agressivos, como O Poeta sobre a Crítica. Nele, ela ataca com fúria a mediocridade dos críticos que, incapazes de compreender sua obra, a acusavam de obscuridade. Não entendi, isso lá é julgamento? É uma confissão. Do quê? De sua própria inconsistência. Ela escreve, com o desprezo de quem se sabe incompreendida por mentes menores. Sua defesa da arte não como um reflexo da vida, mas como uma força autônoma, uma verdade em si mesma, a colocava em rota de colisão com a mentalidade utilitária tanto dos soviéticos quanto de boa parte da emigração. A reação foi violenta. A influente poeta Zinaida Gipius
chegou a liderar uma campanha contra ela na imprensa, afirmando que Tsvetaeva era a própria encarnação do diabo. É crucial entender essa solidão dupla. Rejeitada pelo novo mundo soviético e incompreendida pelo velho mundo no exílio, Tsvetaeva forjou sua identidade poética no vácuo, em um diálogo febril com seus poucos pares eleitos, Boris Pasternak e o poeta alemão Rainer Maria Rilke. A correspondência trocada entre os três no verão de 1926 é um dos monumentos da literatura epistolar do século XX. Nela, vemos a paixão de Tsvetaeva transbordar mais uma vez, transformando a admiração por Rilke em um amor avassalador, um amor de alma que dispensava a presença física. Era, como bem definiu um observador, o amor de WhatsApp do início do século XX, uma relação construída na intensidade da palavra trocada à distância. Nesse exílio, sua poesia se torna ainda mais densa, mais elíptica. O poema da montanha e o poema do fim são épicos da paixão e da perda, construídos com uma arquitetura verbal complexa, onde o som e a etimologia das palavras são tão importantes quanto seu significado. O leitor leigo não precisa ser um filólogo para senti-los, mas precisa se entregar à sua lógica interna, à sua música quebrada. Ela desconstrói a linguagem para chegar a uma essência, a um núcleo de pura emoção. O drama final de sua vida é talvez o mais conhecido e o mais terrível. Seu marido Sergei Efron, que no exílio passara de um inimigo ferrenho dos bolcheviques a um agente recrutado pela NKVD, a polícia secreta soviética, retorna à URSS. Tsvetaeva, dividida entre a desconfiança e a lealdade e pressionada pelo desejo do filho Georgy Moore de voltar à pátria, segue-o em 1939. Foi um regresso ao abismo. Efron e a filha Alia, que retornara antes, são presos por espionagem. Sergei seria fuzilado em 1941. Alia passaria anos em campos de trabalho forçado. Sozinha, em desgraça, sem trabalho, vivendo na mais absoluta miséria e ostracismo, a invasão alemã da União Soviética em 1941 a empurra para uma evacuação em Yelabuga, uma pequena cidade na República Tártara. Lá, em 31 de agosto de 1941, o fio se rompeu. Em um ato de desespero final, ela se enforcou, deixando um bilhete que pedia para não ser enterrada viva. Como então aproximar-se de uma obra forjada em tanto fogo e dor? A primeira chave é a honestidade. Não tente domesticar Tsvetaeva, não tente encaixá-la em suas expectativas. Aceite sua aspereza, sua poética do excesso. A segunda é a coragem. Leia-a em voz alta. Sinta como os versos exigem um fôlego que você talvez não tenha. Perceba como as pausas dos travessões criam uma vertigem. A terceira é a entrega. Permita-se ser arrastado pela correnteza de suas emoções, mesmo que elas pareçam contraditórias e avassaladoras. Brodsky disse que Tsvetaeva era a poeta mais cândida da história da poesia russa, que não fazia segredo de nada. Seus poemas são um diário aberto, uma confissão contínua. Não busque nela respostas fáceis ou consolo. Busque a verdade de uma existência levada ao limite, a beleza terrível que pode brotar das ruínas. Ela nos ensina que a poesia não é ornamento, mas necessidade, não é fuga da vida, mas a forma mais intensa de vivê-la. Sua obra é um desafio, um soco no estômago, mas também um testamento à resiliência indomável do espírito humano e à capacidade da palavra de transformar o sofrimento mais atroz em arte imortal. Ler Marina Tsvetaeva é uma experiência que nos modifica. É sair da leitura um pouco mais exausto, talvez, mas inegavelmente mais vivo, com o eco de sua voz poderosa ressoando em nossa alma. Uma voz que, como ela mesma profetizou em um de seus poemas da juventude, sabia que sua hora haveria de chegar. Para meus versos, como os vinhos raros, chegará seu tempo. Esse tempo é agora.